O grito ecoou pela casa antiga no Alto Alentejo como uma facada. Fora! Sai desta casa e nunca mais voltes. A voz do pai, rouca de fúria e álcool, fez tremer as paredes. Miguel, com apenas 18 anos, sentiu o chão sumir debaixo dos pés quando o progenitor lhe atirou a mala com as poucas roupas que conseguira juntar às pressas. Na noite anterior, o pai descobrira as mensagens no telemóvel, conversas com Tomás, o colega de escola, palavras doces, promessas de futuro, fotografias trocadas em segredo. Pecado. Aberração, gritara ele, o rosto vermelho, a mão erguida para bater, mas contendo-se no último segundo por causa da mãe que chorava no canto da cozinha. A mãe não disse nada. Apenas chorou, de cabeça baixa, como se Miguel tivesse morrido. Ele saiu porta fora sem olhar para trás, o coração despedaçado, a chuva fria de novembro a encharcar-lhe a camisola fina. Caminhou quilómetros até à estrada principal, fez boleia até Évora e dali apanhou o primeiro autocarro para Lisboa. No bolso, 200 euros que roubara da gaveta da mãe e uma dor que parecia não ter fim. Como pude ser tão ingênuo? Pensou, encostado à janela embaçada. Acreditei que o amor bastava. Que o Tomás me esperaria. Que a família compreenderia um dia. Mas Tomás, ao saber da expulsão, enviara apenas uma mensagem: desculpa, Miguel. Não posso. A minha família também, e desaparecera. Covarde. Ou talvez apenas assustado. Miguel já não sabia distinguir. Chegou a Lisboa ao amanhecer, a cidade ainda adormecida, o Tejo prateado sob a luz tímida. Desceu na Praça da Figueira com a mala aos pés e uma certeza gelada: ninguém o queria. Nem pai, nem mãe, nem o rapaz que jurara amá-lo para sempre. Então teria de querer-se a si mesmo. Teria de sobreviver. Os primeiros meses foram inferno. Dormiu em bancos de jardim, em estações de metro, trabalhou como podia, lavou pratos num restaurante no Bairro Alto, distribuiu folhetos na Baixa, carregou caixotes no mercado. Aprendeu rápido que Lisboa era bela mas cruel com quem não tinha nada. Os olhares de desprezo, os comentários sussurrados quando alguém percebia a sua orientação, maricas, paneleiro, cortavam como facas. Mas Miguel tinha uma inteligência afiada e uma raiva que queimava por dentro como combustível. Aos 20 anos conseguiu emprego numa pequena agência de marketing digital no Chiado. O chefe, um homem mais velho chamado António, viu nele algo especial: criatividade, determinação, uma fome que não se saciava. António tornou-se mentor, quase pai substituto, sem nunca perguntar demais sobre o passado. Miguel trabalhava até altas horas, aprendia tudo: design, SEO, redes sociais, gestão de campanhas. Aos 23 já era diretor criativo. Aos 25 fundou a própria agência, Aurora Digital. O nome era uma promessa a si mesmo, que depois da noite mais escura viria sempre a aurora. A agência cresceu rápido. Clientes grandes, prémios, capas de revistas de negócios. Miguel tornou-se conhecido nos círculos de Lisboa, jovem, bonito, bem-sucedido, solteiro. As festas no Lux, os jantares no Bairro Alto, os rumores sobre a sua vida privada. Alguns diziam que era gay, outros que apenas discreto. Ele não confirmava nem desmentia. Guardava o coração trancado a 7 chaves. Mas a raiva não desaparecera. Pelo contrário, alimentava-o. Cada contrato assinado era uma vitória sobre o pai que o expulsara. Cada euro ganho era um murro no estômago da família que o renegara. Sonhava com o dia em que voltaria ao Alentejo, rico e poderoso, e olharia nos olhos deles sem baixar a cabeça. Uma noite, num evento de networking no Terreiro do Paço, viu Tomás. Mais velho, cabelo mais curto, fato caro, ao lado de uma mulher loira que ria alto. Casado, provavelmente. Com filhos, talvez. O coração de Miguel parou por um segundo. Tomás também o viu. Os olhos encontraram-se por cima da multidão. Tomás empalideceu, desviou o olhar, apertou mais o braço da mulher. Miguel sentiu uma onda de dor antiga misturada com algo novo: poder. Ele já não era o rapaz choroso expulso de casa. Era o homem que construíra um império do nada. E Tomás era apenas um advogado mediano numa firma de província que viera a Lisboa para um congresso. Naquela noite Miguel bebeu demais.
Sozinho no apartamento de luxo com vista para o rio, chorou pela primeira vez em anos. Por que agora? Por que ele? A ferida que julgara cicatrizada reabriu-se, sangrando memórias. No dia seguinte contratou um detetive privado. Queria saber tudo sobre Tomás, onde vivia, com quem, como estava a vida dele. Não por vingança, ou talvez sim. Queria entender se Tomás era feliz ou se também carregava o peso daquele adeus covarde. Os relatórios chegaram uma semana depois. Tomás vivia em Beja, casado com Sofia, 2 filhos pequenos. Trabalhava na firma do sogro. Vida estável, previsível. Fotos da família feliz nas redes sociais. Mas o detetive encontrou algo mais, mensagens antigas num fórum LGBT fechado, onde Tomás, sob pseudónimo, confessava ainda amar Miguel e arrepender-se todos os dias. Miguel leu aquelas palavras até decorar. Sentiu raiva, pena, desejo de perdoar, desejo de destruir. Tudo ao mesmo tempo. O coração, que julgara morto, batia descontrolado. Decidiu que era hora de voltar ao passado. Não para se vingar, ou talvez um pouco. Mas principalmente para fechar o ciclo. Marcou uma reunião em Beja sob pretexto profissional. A firma do sogro de Tomás precisava de uma campanha digital grande. Miguel sabia que Tomás estaria lá. O reencontro estava marcado. O comboio para Beja partiu da estação do Oriente ao meio-dia. Miguel viajava em primeira classe, laptop aberto mas sem conseguir trabalhar. Olhava pela janela os campos alentejanos que outrora foram a sua prisão e agora pareciam pequenos, insignificantes. O que vou dizer-lhe? Perguntava-se sem cessar. Que o perdoo. Que o odeio. Que ainda sinto qualquer coisa. A verdade era que não sabia. Só sabia que precisava olhar Tomás nos olhos e ver se o rapaz de 18 anos ainda lá estava ou se morrera de vez. Chegou a Beja ao fim da tarde. A cidade parecia parada no tempo, as mesmas ruas estreitas, as mesmas casas brancas, o mesmo cheiro a terra seca. Alugou um carro e dirigiu-se ao hotel mais caro. Queria que todos soubessem que Miguel Ferreira, o empresário de Lisboa, estava na terra. A reunião era no dia seguinte na firma Rodrigues e Filhos. O sogro de Tomás era o sócio principal. Miguel preparara uma apresentação impecável, números impressionantes, casos de sucesso. Mas o verdadeiro objetivo era o outro. Na manhã seguinte, vestido com um fato cinza escuro feito à medida, entrou na sala de reuniões com a confiança de quem já conquistara Lisboa. O Sr. Rodrigues, homem corpulento de 60 anos, recebeu-o com deferência. Ouvi falar muito da Aurora Digital. É uma honra. E então Tomás entrou. Trazia uma pasta na mão, o rosto pálido, os olhos baixos. Quando finalmente ergueu o olhar e viu Miguel, quase deixou cair tudo. Bom dia, gaguejou. Miguel sorriu friamente. Bom dia, Tomás. Há quanto tempo? A reunião decorreu num ambiente tenso. Tomás mal conseguia falar. Miguel apresentava gráficos, ideias, orçamentos, enquanto observava cada reação do antigo amor. Via o nervosismo, as mãos trêmulas, o olhar que fugia mas voltava sempre. No fim, o Sr. Rodrigues entusiasmado, aceitamos a proposta. Vamos assinar. Quando os outros saíram para almoçar, Miguel pediu para ficar um momento com Tomás para esclarecer detalhes técnicos. Ficaram sozinhos na sala. O silêncio pesou como chumbo. Então casado, filhos, vida perfeita, começou Miguel, voz baixa mas cortante. Tomás engoliu em seco. Miguel, eu nunca pensei que te voltaria a ver. Pois. A vida dá muitas voltas. Miguel aproximou-se. Sabes o que aconteceu depois de me teres abandonado? Fui expulso de casa. Dormi na rua. Construí tudo do nada. E tu casaste com a filha do chefe. Os olhos de Tomás encheram-se de lágrimas. Tive medo. O meu pai ameaçou deserdar-me. A tua família todos diziam que era uma fase. Eu acreditei que conseguiria esquecer-te. E conseguiste. Tomás abanou a cabeça. Nunca. Vivo uma mentira todos os dias. A Sofia é boa pessoa, os miúdos são maravilhosos, mas falta qualquer coisa. Falta tudo.
Miguel sentiu o coração apertar. Queria gritar, bater, abraçar, tudo ao mesmo tempo. Por que não me procuraste? Nem uma vez em 10 anos. Porque tinhas razão em odiar-me. E porque eu não merecia. Ficaram em silêncio longo. Depois Miguel disse: vou ficar em Beja uns dias para acompanhar o projeto. Quero que sejas o meu contacto direto. Tomás assentiu, olhos baixos. Nos dias seguintes trabalharam juntos. Reuniões, almoços de trabalho, jantares para discutir estratégia. A tensão era palpável. Palavras não ditas pairavam no ar. Miguel via Tomás lutar contra si mesmo, o desejo, a culpa, o medo. Uma noite, após um jantar longo, passeavam pela rua principal vazia. Tomás parou de repente. Miguel, eu ainda te amo. Sempre amei. Mas destruí tudo. Miguel olhou fixamente. E agora? O que queres que eu faça com isso? Não sei. Só precisava que soubesses. Miguel sentiu raiva e compaixão em partes iguais. Volta para casa, Tomás. Para a tua mulher e os teus filhos. Eu sobrevivi sem ti. Tu também vais sobreviver. Mas ao dizer aquilo, soube que mentia. Porque ele também não sobrevivera de verdade. Apenas aprendera a funcionar com o coração partido. Naquela noite, no hotel, Miguel chorou outra vez. A dor era mais forte do que nunca. De volta a Lisboa, Miguel mergulhou no trabalho como quem se afoga voluntariamente. Reuniões até tarde, viagens a Porto e Coimbra, novos clientes internacionais. Mas Tomás estava em todo o lado, nas mensagens profissionais que trocavam, nos sonhos que o acordavam à meia da noite, nas fotografias antigas que Miguel finalmente apagou mas não conseguiu esquecer. A campanha para a firma de Beja foi um sucesso estrondoso. Os números dispararam, o Sr. Rodrigues ligava semanalmente a agradecer. Tomás enviava relatórios detalhados, sempre formais, mas por vezes acrescentava uma frase pessoal: espero que estejas bem. Miguel respondia seco. Até que um dia chegou uma mensagem diferente: preciso de te ver. É urgente. Pessoalmente. Miguel hesitou semanas. Depois marcou um encontro neutro, um café no Chiado, em Lisboa, num sábado à tarde. Tomás apareceu mais magro, olheiras profundas. Sentaram-se numa mesa ao fundo. Vou pedir o divórcio, disse sem preâmbulos. Miguel quase derrubou o café. O quê? Sofia sabe. Sempre soube que qualquer coisa não estava certa. Há um mês contei-lhe tudo. Sobre ti. Sobre nós. A voz tremia. Ela ficou destroçada, mas compreendeu. Queremos separar-nos em bons termos, por causa das crianças. Miguel sentiu o mundo girar. Tomás, isto é loucura. Depois de 10 anos. 10 anos de mentira. Não aguento mais. Quando te vi em Beja percebi que nunca deixei de te amar. E que tu talvez também não. Miguel riu amargamente. Achas que basta aparecer e dizer desculpa, vamos recomeçar? Eu construí uma vida sem ti. Eu sei. E admiro-te por isso. Mas também sei que estás sozinho. Como eu. O silêncio caiu pesado. Miguel pensava furiosamente. Se aceitar, traio tudo o que construí, a independência, a força, o orgulho. Mas também pensava, se recusar, condeno-nos aos dois a uma vida pela metade. Preciso de tempo, disse finalmente. Tomás assentiu. O tempo que precisares. Nos meses seguintes a separação de Tomás avançou. Sofia ficou com a guarda principal das crianças, ele mudou-se para um apartamento pequeno em Beja. Começou terapia. Miguel acompanhava à distância, através de mensagens esporádicas. Enquanto isso, a vida de Miguel complicava-se. Um jornalista de um tabloide descobrira o passado, a expulsão da família, a orientação sexual, o reencontro com o antigo namorado casado. Publicou uma reportagem sensacionalista, o milionário gay que destrói casamentos. A notícia explodiu. Clientes conservadores cancelaram contratos. A família de Miguel, que nunca mais dera sinal, foi assediada por jornalistas.
O pai deu uma entrevista, ele sempre foi uma desilusão. Agora vê-se. Miguel enfrentou a tempestade sozinho. Deu uma conferência de imprensa calma, digna: sou gay, sim. Construí o meu sucesso com trabalho e talento. A minha vida privada não diz respeito a ninguém. Ganhou a admiração de muitos, perdeu alguns. A aurora digital sobreviveu, mais forte. Tomás ligou nesse dia, via conferência. Estou orgulhoso de ti. Miguel, pela primeira vez, deixou a guarda baixar. Tenho saudades tuas. Do outro lado da linha ouviu Tomás chorar. Encontraram-se finalmente num fim de semana prolongado no Gerês. Miguel alugara uma casa isolada no meio da serra, longe de olhares. Precisavam de espaço para falar, para curar, para decidir se ainda havia nós. Chegaram separados. Tomás de carro desde Beja, Miguel de Lisboa. Quando se viram à porta da casa, abraçaram-se longo tempo sem palavras. Dentro, junto à lareira, falaram durante horas. Tomás contou como fora difícil contar à família, como os pais o aceitaram com relutância mas sem o expulsar. Contou o medo de perder os filhos, a culpa que o corroía. Miguel falou da solidão em Lisboa, das noites em que o sucesso parecia vazio, da raiva que o sustentara mas também o consumira. Perdoas-me? Perguntou Tomás com voz rouca. Miguel respirou fundo. Estou a tentar. Todos os dias. Mas perdoar não significa esquecer a dor. Eu sei. E vou passar a vida a tentar compensar. Naquela noite dormiram em quartos separados. Precisavam de tempo. Mas no dia seguinte passearam pela serra, mãos dadas timidamente, como adolescentes outra vez. Riram de memórias antigas, choraram com as perdidas. Ao terceiro dia, junto a uma cascata, Miguel disse: quero tentar. Mas devagar. E em Lisboa. Quero que venhas viver para cá, mas mantendo contacto com os teus filhos. Tomás sorriu com lágrimas nos olhos. Sim. 1000 vezes sim. Regressaram a Lisboa como casal cauteloso. Tomás instalou-se num apartamento perto do de Miguel. Começaram terapia de casal. Apresentaram-se publicamente como namorados apenas quando se sentiram prontos. Mas o passado não os deixava em paz. O pai de Miguel, ao saber do relacionamento público, enviou uma carta: enquanto viveres essa vida de pecado, não és meu filho. Miguel leu a carta e queimou-a na lareira. Mas doeu. Doeu muito. Tomás segurou-a enquanto chorava. Um dia ele vai perceber. Ou não. Mas nós temos um ao outro agora. A relação crescia devagar, mas profunda. Jantares caseiros, passeios pelo Príncipe Real, viagens curtas. Tomás começou a trabalhar remotamente para a firma do ex-sogro, que aos poucos aceitou a nova realidade. Um ano depois, numa noite de verão na varanda com vista para o Tejo, Miguel ajoelhou-se. Queres casar comigo? Tomás, sem voz, apenas assentiu, chorando. O casamento foi marcado para o outono seguinte, numa quinta no Douro com vista para os socalcos. Intimo, apenas amigos próximos e a família de Tomás, os pais dele, ainda hesitantes, decidiram vir. A família de Miguel não foi convidada. Ele aceitara isso, embora doesse. Mas 3 semanas antes do casamento, recebeu uma chamada inesperada. A mãe. Voz trêmula: o teu pai está muito doente. Cancro. Quer ver-te. Miguel ficou paralisado. 10 anos de silêncio, e agora isto. Viajou para o Alentejo no dia seguinte. A casa parecia mais pequena, mais velha. A mãe abriu a porta chorando. O pai estava na cama, magro, pálido, quase irreconhecível. Quando Miguel entrou no quarto, o pai virou o rosto. Vim embora, disse Miguel calmamente. Não vim para discutir. O pai chorou. Perdoa-me, filho. Tive medo. Medo do que os outros diriam. Medo de perder o respeito da terra. Mas agora vejo que perdi o mais importante. Miguel sentou-se ao lado da cama. Pegou na mão do pai. Eu também tive medo. Durante anos. Falaram durante horas. O pai pediu perdão pela expulsão,
pelas palavras duras. Miguel perdoou. Não foi fácil, nem imediato, mas foi sincero. O pai pediu para ir ao casamento. Quero ver-te feliz. Mesmo que não entenda tudo. Miguel aceitou. No dia do casamento, o pai de Miguel, ainda fraco mas determinado, chegou de ambulância. Sentou-se na primeira fila, ao lado da mãe que chorava de emoção. Quando Miguel e Tomás trocaram votos, o pai sorriu pela primeira vez em meses. Prometo amar-te nos dias bons e nos dias difíceis, na saúde e na doença, na aceitação e na rejeição, disse Miguel, olhando Tomás nos olhos. Tomás respondeu com voz firme, prometo nunca mais fugir. Nunca mais te deixar sozinho. Os convidados aplaudiram. O pai de Miguel levantou-se com dificuldade para abraçar o filho. Estou orgulhoso de ti, rapaz. Meses depois, o pai faleceu serenamente, com a família reunida à volta da cama, incluindo Tomás, que segurava a mão de Miguel. 2 anos depois, Miguel e Tomás viviam numa casa ampla no Restelo, com jardim e vista-mar. Tomás trabalhava na Aurora Digital como diretor jurídico. As crianças passavam fins de semana prolongados com eles, chamavam Miguel de tio Miguel, e adoravam-no. A empresa crescera ainda mais. Miguel era convidado frequente em conferências sobre diversidade e empreendedorismo. Contava a sua história sem vergonha, a expulsão, a luta, o reencontro, o perdão. Uma noite, sentados na varanda a ver o pôr do sol, Tomás disse: achas que valeu a pena? Toda a dor. Miguel pensou longo tempo. Sim. Porque nos trouxe aqui. Mais fortes. Mais inteiros. Tomás encostou a cabeça no ombro dele. Construímos o nosso império. Não só de dinheiro. Mas de amor. Miguel sorriu. Olhou para o Tejo Dourado, para a cidade que o acolhera quando ninguém mais o quis. Sentiu paz profunda. A raiva antiga desaparecera. Restava apenas gratidão, pela dor que o moldara, pelo amor que o curara, pela família que, enfim, escolhera aceitar. E assim, o rapaz expulso por ser gay tornou-se o homem que, com amor e determinação, desafiara o mundo e conquistara não só um império, mas o direito de ser inteiramente ele mesmo. Ao lado do homem que nunca deixara de amar. Para sempre.